paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um programa para ter louvor. Você assistiu a última aula falando sobre vogais no trato vocal? A nossa aula de hoje vai precisar do conteúdo da aula anterior para que você consiga entender bem os exercícios, a proposta dos exercícios que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos construir juntos a consciência, a ideia, o que nós precisamos ter em mente quando vamos desenvolver exercícios, quando vamos construir vocalizes. Nós vimos na aula anterior o movimento do nosso trato vocal para a formação das vogais. Vimos que cada vogal tem um aspecto, especialmente em relação ao nível de abertura mandibular, ao nível de arredondamento ou estiramento dos lábios, nível de posicionamento dessa língua mais anterior, mais central, mais posterior, ou seja, esse articulador é um articulador fundamental. Talvez a gente possa considerar o articulador mais importante, com maior nível de influência no canto, porque o corpo muscular da língua é grande, ocupa muito espaço no trato vocal. Isso faz com que a gente precise o tempo todo considerar a postura articulatória dessa estrutura. Vimos também na aula anterior, a partir dos vídeos que nós assistimos, que cada articulação, cada vogal e cada ajuste que os articuladores executam vão gerar um nível de abertura posterior na região laringofaríngea ou anterior, na região da cavidade oral mesmo. Isso é fundamental para nós entendermos a construção dos exercícios. De modo geral, existem vogais fechadas, vogais abertas, vogais anteriores, vogais posteriores. Além disso, temos vogais anteriorizadas em relação à postura de língua, não só o nível de abertura, mas a postura de língua, vogais centrais, vogais posteriores. Tudo isso em relação ao nível de movimentação, em relação à postura da musculatura de língua. Temos vogais que movimentam a laringe, seja subindo essa laringe, seja descendo essa laringe. Nós vamos identificar um detalhe importante. Quanto mais anterior e alta está a minha língua, mais alta também estará a minha laringe. Quanto mais posterior está a língua, mais baixa estará a laringe. Então, tudo isso é importante quando nós vamos construir exercícios, vocalizes, seja para você fazer individualmente, seja para você levar para o grupo de louvor na sua igreja, para trabalhar com o coro. Todas essas informações são importantes, porque elas nos ajudam a entender como esse som será produzido. Sabendo qual som eu quero, a partir daí eu vou desenvolver os ajustes no trato vocal de acordo com as vogais. E também é importante considerarmos essas movimentações no trato vocal para identificar possíveis problemas em um cantor, por exemplo. Imagine que você tem tensão no seu trato vocal, você tem dificuldade de produzir um som agudo, você leva muita atenção para a região aguda. Que vogal você vai usar para fazer um exercício? Outro exemplo. Você percebe que o seu som, ele é estridente, ele é muito agudizado. A sua voz é muito frontal. Que vogal você vai usar para equilibrar essas questões? Outro exemplo. Eu tenho um cantor que tem um som muito escuro, como se esse som estivesse entubado na região bem posterior do nosso trato vocal. E isso também pode estar relacionado a um arredondamento excessivo dos lábios. Que vogal nós vamos usar para modificar esse padrão? Então, as vogais, elas podem estar muito relacionadas, na verdade, o canto pode estar muito relacionado
a padrões de comportamento do trato vocal. E aí, quando nós sabemos o posicionamento de cada articulador, de cada vogal, nós conseguimos realizar ajustes, mudar padrões, se esse for o objetivo, a partir do conhecimento dessas estruturas. Primeira vogal que nós vamos pensar hoje aqui. Vogal I. A gente vai vir daquele gráfico que nós mostramos, vogal I como uma vogal alta, de lábios estirados, língua alta, anteriorizada. Para quais casos a vogal I vai ser interessante? Quando eu preciso trabalhar frontalidade com o cantor ou então com o coro, com o grupo de louvor. Eu percebo que esse cantor tem um som muito fechado, muito posterior, muito escuro. Eu vou trazer esse som de trás para frente, de trás para frente. Se eu fizer eu já tenho um som mais frontal. Então, se o objetivo é trabalhar mais brilho, uma textura de mais brilho, mais frontalidade com esse grupo, tirar o som lá do fundo ou com esse cantor, eu vou trazer esse som mais para frente com a vogal I. Então, vamos testar? Você vai fazer comigo. Lembre-se que vogal I tem lábios estirados, então esse I não pode ser I. Aqui não tem forma, essa vogal. Vogal I tem I, nível de sorriso, tudo bem? E eu preciso ter pelo menos nessa região aqui um dedinho de distância aí entre os dentes. Esses dentes não podem estar fechados, cerrados. A gente vai se deparar no decorrer do exercício com a mudança de região da voz. Região grave, região média, região aguda. Esse ponto é importante para nós identificarmos o nível e a necessidade de abertura da mandíbula. Para comportar as notas mais agudas, eu vou precisar usar a mandíbula. Se eu não utilizar a abertura mandibular, o som vai ficar diferente. Percebe que esse som fica mais apertado, mais estridente? Então, eu vou ajustando essa vogal durante a mudança de região da minha voz, durante a agudização do som ou quando eu levar esse som para a região grave. Voltei. Posso usar a vogal I também, até mesmo como um exercício de trato vocal semi-ocluído, porque é uma vogal fechada. Esse trato vocal, ele está meio fechado. Se a ideia do exercício de trato vocal semi-ocluído é o trato vocal estar meio fechado, a vogal I pode ser considerada uma vogal que é utilizada como exercício de trato vocal semi-ocluído. Exemplo agora para a vogal U, que também é uma vogal fechada. O que difere a vogal U da vogal I? As duas são fechadas, mas o nível de anteriorização da musculatura de língua é o ponto principal aqui. E eu tenho lábios estirados e língua bem na frente. Eu tenho lábios arredondados e língua bem atrás. Então, vogal U, em que contexto eu poderia usar a vogal U? Tenho um cantor ou eu mesma tenho a necessidade ou preciso trabalhar com o meu grupo
um som mais leve, com menos força, menos impacto, vou utilizar a vogal U. Por quê? Vogal U, nós vimos lá naqueles vídeos da aula anterior que ela tem uma postura, um posicionamento de laringe mais baixa. Ou seja, eu não tenho um nível de tensão, nível de tensão superior dessa laringe. Ela não sobe de maneira excessiva quando eu estou fazendo esse som. Além disso, nós alongamos o trato vocal. Isso me ajuda a posicionar o som de maneira mais leve, acionando a região aguda com mais facilidade e acionando também o que nós podemos entender como um registro de cabeça, som mais leve e mais agudo, com mais facilidade. Então, nós podemos fazer lábios arredondados, o mínimo de espaço aberto na cavidade oral, subimos, sinta o som dentro da boca. E eu vou ajustando a abertura do lábio e o nível de abertura da mandíbula na medida em que eu preciso agudizar esse som. Eu consigo acionar essa voz mais leve e mais aguda com menos impacto, menos força, gerando menos constrição no meu trato vocal. Então, se você precisa desse trabalho com o seu coro, com o seu grupo de louvor ou realizar em você mesmo esse trabalho de menos tensão, mais leveza nos ajustes, faça exercícios com vogal U. Outro exemplo, eu tenho uma tendência de deixar os meus lábios assim, ó, enquanto eu estou cantando, eles estão bem estirados. Eu falo muito aqui com esses lábios assim, eu canto muito assim, eu canto tudo assim, com esses lábios mais estirados. Eu preciso quebrar essa tendência, eu vou fazer exercício com a vogal U. E aqui a gente vê a diferença dessas duas vogais, né? I e U. O contrário também vai ser muito útil. Você tem alguém que fala muito assim ou que canta muito assim, com esses lábios muito arredondados, essa pessoa não movimenta a musculatura facial, movimenta pouco o estiramento dos lábios. Nós vamos fazer exercício com vogal I, vogal I, para estirar os lábios. Agora eu preciso gerar, num mesmo exercício, o ajuste de trazer o som de trás para frente, de trás para frente. Então, nós vamos fazer I, ou o contrário, eu consigo modificar a posição de trás para frente, eu falei, né? Vou fazer uma correção aqui. Nós vamos trazer esse som de trás para frente. Então, eu vou usar vogal U e trazer para vogal I, tudo bem? U, I, U, I, U, I, U, I, U, I. Se eu preciso equilibrar o contrário, se eu preciso tirar um pouco desse som que está muito aqui na frente, muito frontal, está em um nível de exagero já, a gente pode fazer o contrário. I, ou se eu quero sair desse som bem frontalizado no grave e acionar um som mais leve no agudo. I, I, I,
nível de abertura da mandíbula vai trabalhando aos poucos, vai sendo ajustado aos poucos a partir da região em que eu estou cantando, da necessidade de abertura ou não dessa mandíbula. Outro exemplo de como podemos utilizar os exercícios, como podemos construir os exercícios utilizando as vogais. Vogais E e vogal E. Tenho um certo nível de nasalidade, ou percebo que o meu grupo tem níveis de nasalidade ali, já passando do limite adequado. Vou usar vogal E. São vogais onde o posicionamento do palato mole está em uma determinada forma, ou forma também, e isso me dá a possibilidade de acionar menos cavidade nasal, ou seja, vai equilibrar um pouco mais os níveis de nasalidade. Então, nós podemos fazer E. O cantor vai sentir esse som mais na cavidade oral. E você vai, tanto você quanto o grupo vai administrando o nível de abertura dessa mandíbula de acordo com a necessidade de abrir mais para a região aguda ou não. Outro exemplo de como podemos utilizar as vogais nos exercícios e construir exercícios de vocalizes. Vogais posteriores, vogal O, vogal U. Eu tenho um repertório para cantar, para ensaiar com o meu grupo, ou eu preciso estudar um repertório que tem um som mais verticalizado, um som um pouco mais clássico. Eu vou fazer com esse grupo, ou vou fazer em mim mesma, você vai fazer em você mesma, exercícios que estimulem esse som mais aberto na região posterior. Então, nós podemos usar vogal O, vogal O. Além disso, vogal O, como nós temos um nível de abaixamento considerável da laringe, uma abertura posterior, também pode ser uma boa vogal para exercícios que eu preciso utilizar na região grave. Então, nós vamos fazer sempre sentindo o som sendo produzido dentro da cavidade oral, dentro do seu trato vocal. Para mim, aqui já está numa região bem grave, mas se você quer trabalhar com os seus contraltos, com os seus baixos, explorar mais o som grave, a gente pode descer mais. Esse som vai explorar espaços no trato vocal que vão nos ajudar a produzir os sons mais graves, tudo bem? Vogal O, eu tenho uma certa projeção para frente, mesmo que essa vogal seja uma vogal mais posterior, seja mais no fundo. Então, se a gente quer trabalhar um som mais vertical, porém projetar para frente, né, direcionar para frente esse som, podemos usar vogal O. Por que nós podemos usar essa vogal para projetar o som, direcionar para frente? Porque é uma vogal mais aberta. Então, esse som, ele sai da cavidade oral, dessa barreira aqui dos lábios, né, da cavidade oral, com mais facilidade. Então, é um som que eu consigo direcionar, é uma forma que eu consigo direcionar esse som com mais facilidade. Vogal A. Vamos aqui à vogal A. Vamos perceber bem a anatomia do nosso rosto, na nossa boca, do trato vocal. E lembrando também do vídeo que nós assistimos. Eu tenho mandíbula baixa, mandíbula aberta, a língua aqui na frente está baixa.
mas lá atrás ela está alta. Ou seja, ela vai me gerar um nível de constrição na região posterior maior do que outras vogais. Então, se eu tenho um cantor que tem tensão na região posterior, essa não é uma vogal interessante para utilizarmos, porque já vai gerar um nível de apertamento lá atrás. Esse cantor já tem apertamento, já tem tensão. Eu preciso promover abertura e não mais fechamento das estruturas posteriores. Se eu quero trabalhar firmeza do som com um cantor, um som mais metálico também, eu posso utilizar a vogal A. A, 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 a. Qual é o detalhe que você vai precisar pensar em qualquer vogal, em qualquer forma, e sempre que estiver cantando? É uma fala um pouco abstrata, mas o canto, o ensino do canto, ele é cheio de metáforas, cheio de falas, de exemplos muito abstratos. Mas quando nós olhamos por trás dessa fala abstrata, tem um sentido, um teor físico, fisiológico, anatômico. Nós vimos na aula anterior os vídeos que nos demonstram o posicionamento de cada articulador em cada vogal. Quando nós estamos falando de trato vocal, você está falando de uma estrutura, de uma caixa que vão amplificar, estruturas e caixas, né, que vão amplificar o som que é produzido na laringe. Esse som que é produzido na laringe, ele precisa passar pelo trato vocal e sair. Passar pelo trato vocal e sair. Ou seja, ter projeção. A posição da língua, ela vai influenciar no nível de saída, o fluxo de saída, tanto do ar quanto do som. Então, a frase abstrata que eu gosto muito de usar é: pense que o seu som está saindo por cima da língua. O som está saindo por cima da língua. E aí você pode fazer agora todas as vogais. Nós vamos utilizar I, E, A, O, U. Eu vim de vogais com lábio estirado para vogais com lábio arredondado. I, E, A, O, U. E eu quero que você pense nesse som passando por cima da sua língua em todo o tempo. Lembra? É abstrato, é uma metáfora, mas é também fisiológico, porque o posicionamento da língua, quando nós pensamos nesse detalhe, som por cima da língua, vai permitir que eu tenha espaço, tanto na região posterior, quanto na região central, quanto na região anterior. Então, espaço por cima desse corpo muscular, que ocupa muito espaço no trato vocal. Então, pense, quando inspirar, já pense em abrir espaço. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Por cima da língua. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Além disso, utilizando todas as vogais e uma articulação, uma mudança de posição equilibrada num exercício, você pode trabalhar o nível de controle nos ajustes que o seu trato vocal vai executar. Ou seja, a mudança de uma posição para outra sem níveis de deslocamento desse som, dessa linha melódica, desse fluxo de som que você está cantando. Então, o trabalho isolado com as vogais vai ser útil para questões específicas, mas o trabalho usando todas as vogais também vai ser muito útil pensando no equilíbrio do som numa articulação. Porque quando nós cantamos várias vogais ao mesmo tempo, né? Uma seguida da outra. Numa palavra, às vezes você tem todas as vogais. Numa palavra, às vezes você tem uma vogal só, mas
em regiões, em notas, numa linha melódica muito diferente, num grave que vai para o agudo, volta no grave. Ou seja, tudo isso me demanda ajustes conscientes no trato vocal. Nós vamos ficar por aqui nessa aula de exercícios a partir da necessidade de conhecermos os ajustes do nosso trato vocal e sabermos como construir exercícios. Então, espero que essa aula tenha sido importante, interessante para você. Tudo isso que nós falamos hoje te ajuda a entender um pouco mais sobre a fisiologia do seu trato vocal para conseguir realizar ajustes, construir exercícios mais conscientes. O cantor precisa ser consciente em suas ações e conhecer o próprio corpo, conhecer como o nosso corpo se posiciona ao cantarmos é fundamental para o cantor. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar repertório a partir desse ponto, a partir dessas informações. Como eu posso construir uma frase, uma nota mais aguda, uma nota mais grave, como eu posso construir um repertório a partir desse olhar fisiológico dos ajustes do trato vocal. Ficamos por aqui com essa aula de hoje. Volte lá nas aulas anteriores, assista para você conseguir agregar mais conhecimento, mais informações na sua prática diária de canto. Espero você na próxima aula. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.